A Enterprise segue a trilha de uma sonda que havia passado pela Terra e enviado um sinal para o espaço, e Kirk e seus comandados acabam capturados por uma criatura tida como divina entre os humanos antigos, em How Sharper Than a Serpent's Tooth, episódio da segunda temporada da série animada que vamos revisitar agora. Bom, foi graças a este episódio, How Sharper Than a Serpent's Tooth, que a série animada de Jornada nas Estrelas ganhou um Emmy de melhor programa infantil na sua segunda temporada de 1974-75. O Emmy de 1975 foi por conta deste episódio. A série foi indicada e submeteu este episódio aí como amostra para avaliação de quem vota lá na academia e ganhou, com um episódio que é intrigante e tem aí um cruzamento de Eram os Deuses Astronautas, o famoso livro do Erich von Däniken, com muitas referências culturais empilhadas aí. O principal foco dessa história era trazer um pouco da cultura nativa americana, ou seja, indígena americana, por conta do Russell Bates, que era ele, o roteirista, um nativo americano. Ele havia conhecido e entrado em contato com a DC Fontana ainda na série clássica, porque ele conheceu o irmão dela na Força Aérea, enquanto ele era oficial da Força Aérea, conheceu o irmão dela, o Rick Fontana, e ele escrevia histórias, né? E tinha escrito uma história de Star Trek, o Rick indicou para Dorothy, e o Russell Bates submeteu a história na terceira temporada da série clássica, mas aí a Dorothy logo saiu, mudou tudo lá e a história dele nem foi analisada, para ser bem honesto. No final das contas, a Dorothy ficou amiga dele, indicou ele para um programa lá de estágio para minorias étnicas e tal, e no final, quando apareceu a série animada, ela entrou em contato e falou: olha, estamos fazendo a série animada, você quer propor alguma coisa? E ele propôs originalmente uma história sobre parasitas lá. Tinha até o personagem nativo americano, o urso andarilho, que aparece aí nesse episódio, né, o Walking Bear, mas era uma história genérica de Star Trek sobre parasitas, e a DC Fontana não era isso que ela queria algo mais inspirado mesmo na origem indígena do escritor. E o Bates, por sua vez, decidiu então fazer uma homenagem ao Gene L. O produtor da série clássica durante boa parte da primeira e da segunda temporadas, que tinha acabado de morrer. Ele era amigo, colega do Bates, e o Bates quis fazer uma homenagem se inspirando no episódio Who Mourns for Adonis da segunda temporada, que foi escrito pelo Gene Coon e que também trata desse tema, né? A divindade, no caso Apolo, que na verdade era um alienígena que tinha visitado a Terra e tinha sido confundido com um deus e se considerava um deus e tal. Aí nós temos uma transposição dessa história com Kukulkan, que é esse deus asteca aí, e a ideia de trazer esse deus maia, asteca, enfim, mesoamericano, veio com o David Wise, que foi chamado pelo Russell Bates para colaborar com ele no roteiro, porque o David Wise tinha mais experiência em escrever para animação, pensar em algumas coisas que fossem agradar a produção. E aí eles moldaram essa história, né? Uma história interessante, tem uns aspectos aí de antropologia, tem algo de psicologia, eles mesmos comentam que o Kukulkan ali tem uma representação como se fosse o pai da humanidade, né? E uma relação entre pais e filhos ali, um conflito de pais e filhos, transposto para esse porte épico da história, né? E basicamente eram os deuses astronautas, mas com uma mudança importante. O Russell Bates era sempre frustrado com a ideia de que sempre que é uma cidade maia, tem que colocar os deuses astronautas no meio da história. Ninguém falou que o Partenon precisou de ajuda de alienígenas para ser construído. E aí ele muda a história mostrando que o Kukulkan teria visitado todas as culturas da Terra e influenciado todas as culturas da Terra, cada uma a seu modo, né? E dessa forma ele meio que equaliza o jogo aí nessa coisa do Eram os Deuses Astronautas, que sempre teve um pouco de preconceito com aquilo que não era a cultura ocidental. E assim, quando a gente olha para esse episódio, ele é meio que um saco de gatos, né? Ele tem um monte de coisas interessantes, mas ao mesmo tempo é até difícil de acompanhar, são muitas ideias aí ao mesmo tempo. Eu tenho a impressão que o que mais cativou
os membros da academia que decidiram agraciá-lo com o Emmy foi a quantidade de citações literárias, de referências, a coisa antropológica. Inclusive o título do episódio vem de uma citação do Shakespeare que está no próprio roteiro. Eles mencionam a citação, está na peça Rei Lear, e é sobre um filho ingrato, né? E aí o filho ingrato, no caso, é a humanidade que está recusando a vontade do Ku Klux Klan lá de ser um guia para a humanidade, etc e tal. Eles escreveram o roteiro, submeteram para a primeira temporada, a DC Fontana estava lá ainda, mas não passou na primeira temporada. No final, na segunda temporada, quando foram fazer o rescaldo lá dos 6 episódios, pescaram o roteiro deles e falaram, queremos produzir. E aí eles foram, escreveram. As únicas alterações no trabalho deles foram algumas notas do Gene Roddenberry, mas muito pouca coisa ele indicou. Uma, ele não queria que a nave se parecesse com um dragão, e eles resolveram isso fazendo ela como um holograma. E outro, ele comentou a atitude do Ku Klux Klan e disse, vida inteligente é preciosa demais para ser conduzida pelo nariz. E aí os roteiristas incluíram essa fala na boca do Kirk, para dar aquela lustrada no ego do Gene Roddenberry.